Boas noites. O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Minhas amigas, meus amigos, minhas correligionárias, meus correligionários, interessados, conhecidos, amigos, boas noites. É com muita alegria, com muito prazer, com muita satisfação que inicio mais uma sessão do nosso curso livre de política positiva. Hoje realizaremos a nossa quinta sessão. Na sessão de hoje nós daremos continuidade à sessão anterior, né? Daremos continuidade porque o assunto da semana passada nós não concluímos, não é? Então vamos concluir hoje o assunto da semana passada e daremos seguimento ao assunto desta semana propriamente, né? Enfim, o assunto desta sessão é a sociologia estática, a continuação da sociologia estática, né, na sua terceira parte, e abordaremos aqui a teoria da linguagem de Augusto Comte. Em seguida, apresentaremos alguns elementos da teoria da propriedade, não é? Da teoria do capital, não é? Com a teoria da propriedade, da teoria do capital, nós entramos aí propriamente na parte da política positiva, da política no sentido habitual mesmo, né? Daquilo que tem a ver com as disputas políticas, sociais, com os choques entre os grupos e assim por diante. Aliás, fazendo esse comentário, antes de abordar esses assuntos, vale notar, vale esclarecer aqui a expressão política positiva. Não valeria a pena eu comentar isso nas primeiras sessões do curso, porque ficaria muito abstrato. Mas hoje, não é? Ao longo da exposição de hoje, já com o conjunto das nossas exposições, já fica mais claro o que quer dizer a política positiva. E como nós abordaremos em seguida a teoria da propriedade, né? Já entrando na teoria do capital, quer dizer, da riqueza, né? Vale a pena comentar isso. Em inglês, a política, não é? As disputas políticas têm três palavras: polity, policy e politics. A política do dia a dia, a política parlamentarista, por exemplo, não é? Ou a politicagem, né? Para usar uma expressão negativa, mas enfim, que caracteriza bem o que eu quero dizer. A política do dia a dia, né, a politicagem, não é traduzida pela expressão politics. É a política do dia a dia. Aqui no Brasil, por outro lado, desde a Constituição Federal de 1988, não é, nós falamos cada vez mais nas políticas públicas. A pandemia, né, que ainda está acontecendo, está no final, mas ainda está acontecendo, a atual pandemia de Covid-19 exigiu e exige um setor de saúde pública muito claro, muito bem desenhado, muito robusto no mundo inteiro, e aqui no Brasil em particular. Bem, a saúde pública, a estrutura pública da saúde é uma política pública, não é? Então, a educação, a política externa, o comércio exterior, a agricultura, a previdência social, inúmeras coisas, não é? Que são reguladas pelo governo, tudo isso se constitui em políticas públicas. Em inglês, a ideia de políticas públicas é traduzida pela expressão policy. Policy. Então nós temos a politics e a policy. Há um terceiro sentido, que é o da organização política e social em sentido amplo.
não é? A organização social da sociedade, com as práticas sociais, com os usos e os costumes, com as leis também, mas com as organizações, com as estruturas, com os grupos que se organizam, com a cultura política e assim por diante. Essa organização social, essa organização geral da sociedade, em inglês é traduzido expressado pela palavra polity. Pois bem, a política positiva de que nós estamos tratando, não é? A política positiva de que trata Augusto Comte, por exemplo, no Sistema de Política Positiva, né? Em francês é Système de Politique Positive. Essa política positiva, aqui considerando essas três expressões em inglês, politics, policy e polity, a política positiva que nós estamos tratando aqui é a polity. É a estrutura, são propostas para a estrutura geral da sociedade. Estrutura geral da sociedade que influencia, que em larga medida estrutura, que organiza as policies, as políticas públicas, e também constitui a arena, o campo de ação da politics. Então, a política positiva que estamos tratando aqui é a polity, não é? Eu acho que esse esclarecimento aqui é necessário para, enfim, nós comentamos rapidamente isso, né, mas muito de passagem na primeira sessão do nosso curso, para explicar do que se tratava. Mas agora que nós já estamos na quinta sessão, fica mais claro entender o sentido do que é a política positiva. E eu acho que fica bastante claro, faz pleno sentido, não é? Comentar que a política positiva é a polity, nem as policies especificamente, nem a politics de maneira mais específica, não é? Bem, feito esse esclarecimento, que é um pouco de passagem aqui, mas acho que valeu a pena, não é? Vamos abordar aqui a teoria da linguagem. A teoria da linguagem, é importante notar, entra nos elementos básicos da estática social de Augusto Comte. São os elementos conformadores da estrutura social, não é? Na verdade, Augusto Comte aborda a teoria da propriedade antes da teoria da linguagem. Se não me engano, ele trata também até antes a teoria da família. Eu inverti deixando a teoria da família e a teoria da linguagem antes da teoria da propriedade, para deixar os elementos mais políticos em termos de politics e de policies, não é? Organizados mais para depois, não é? Então a gente vê primeiro os elementos fundamentais, não é, que conformam em grande medida a política positiva, a estrutura social, para então tratarmos dos elementos que a gente entende geralmente no dia a dia como sendo da política, ou da política do dia a dia mesmo, né? Bem, a teoria da linguagem ela é muito interessante, ela é muito sugestiva, né? Ela tem consequências morais e intelectuais profundas. Ela tem relação indireta com a política. É necessário nós vermos isso com toda clareza. Ela tem uma ligação indireta com a política, mas ainda assim, como a linguagem constitui um elemento da sociologia kantiana, né, como a linguagem ajuda a organizar e a estruturar a sociedade, é necessário nós tratarmos da linguagem. Mas, além disso, né, nós vamos ver ao longo da exposição, a linguagem tem outras importâncias. Quais são? São importâncias relativas a maneira de pensar, e antes das maneiras de pensar, a linguagem permite que o ser humano desenvolva a lógica.
nós vamos ver que o conceito de lógica para Augusto Comte é muito maior, é muito mais amplo e muito mais profundo, não é, que o conceito de lógica aristotélica, né, que se baseia nas identidades, né? A igual a A não pode ser diferente de A, não é? Aí tem aquelas relações de verdade, de verdadeiro e falsidade, e assim por diante. Essa é a famosa lógica aristotélica, a lógica silogística, não é? Que a gente pega duas premissas e aí tira uma conclusão. Não é isso. A lógica para Augusto Comte é maior, é mais amplo e é mais poderoso, não é? Não por acaso, Augusto Comte começa a tratar da teoria da linguagem, afirmando que a teoria da linguagem está muito próxima, intimamente vinculada à teoria da religião. Assim como a teoria da religião de Augusto Comte é muito mais ampla e muito mais profunda que a teoria da religião que você tem aí no dia a dia, inclusive da teoria da religião proposta por antropólogos, por sociólogos, por filósofos, não é? A teoria da linguagem de Augusto Comte propõe uma teoria da lógica que é muito mais ampla e muito mais profunda que as teorias correntes de lógica. Por mais que as teorias correntes de lógica sejam extremamente técnicas e tecnicizadas, né, cheias de detalhes e de observações e assim por diante. Ainda assim, as duas teorias de Augusto Comte, da religião e da linguagem, portanto da lógica, são muito superiores, são superiores mesmo às teorias correntes aí. Isso porque Augusto Comte escreveu faz 150 anos, né? Não há teoria que supere as de Augusto Comte, não há mesmo, não é? Bem, indo diretamente então à teoria da linguagem, desculpem-me. A linguagem é o conjunto dos meios disponíveis para transmitir externamente as elaborações internas. Então a linguagem são aqueles meios que o ser humano possui, né, que desenvolveu ao longo da história para passar para fora aquilo que está dentro, não é? Em termos de ideias, sentimentos, valores e assim por diante. A linguagem é aquilo que permite a comunicação, passar para fora o que eu, por exemplo, o Gustavo, tenho aqui dentro. E inversamente trazer para dentro o que está fora, né? Se eu ponho para fora o que está aqui dentro, alguém me ouve e põe para dentro de si aquilo que eu estou externando, não é? Aquilo que outras pessoas externam eu ponho para dentro, né? Então a linguagem permite a comunicação, permite essa troca entre o que está dentro e o que está fora. Bem, uma coisa que é de importância central, e aí tem uma importância epistemológica, filosófica, mas tem uma importância política, curiosamente uma importância política central nos dias de hoje, é a afirmação que Augusto Comte faz de que é errado interpretar a realidade, o conjunto da realidade, né, o que existe aí, né, o conjunto da realidade e o conjunto da natureza como uma forma de texto, não é, cujos elementos se interpretariam mutuamente. Para Augusto Comte, o mundo não é um texto. Por que isso é importante? Porque se o mundo não é um texto, o texto é algo subjetivo. Os textos, né, as palavras, quando estão escritas, têm a objetividade do papel, do que está escrito. Ou, no caso de tablet, computador, tem a objetividade, tem a fisicalidade do computador, né, está ali na tela ou no papel. Ainda assim, quando se fala quando se afirma que o mundo seria um texto que nós interpretaríamos, não é? Então o mundo seria puramente subjetividade. Augusto Comte fala, não dá, existe uma realidade objetiva. É a necessidade, nós precisamos dessa realidade objetiva, inclusive para nos disciplinarmos, né? Para nos regrarmos. Então, afirmar que o mundo é um texto, como fazem os pós-modernos, como fazem os identitários e fazem inúmeros outros filósofos, né, da filosofia analítica, não é? Enfim, grupos variados, não é? Quando eles afirmam que o mundo é um texto, o que eles estão dizendo é que dá para mudar o mundo
Daria para mudar o mundo simplesmente mudando as palavras. Bem, eu posso chamar a manteiga de cacau de pera. Se a gente fala que o mundo é um texto, quando eu mudo o nome de manteiga de cacau para pera, isso aqui deixaria de ser manteiga de cacau e passaria a ser pera. Bem, isso se o mundo fosse um texto, mas o mundo não é um texto. Então, por mais que eu chame a manteiga de cacau de pera, vai continuar sendo manteiga de cacau, não vai passar a ser uma pera. Bem, em outras aulas, em outras sessões, eu falei que o mundo... Eu falei que é importante a política positiva, essa noção de objetividade, também para combater as fake news, para combater os golpes publicitários, a desinformação e assim por diante. Só dá para combater a desinformação, as fake news e tudo isso aí, se nós afirmarmos que existe uma objetividade, que existe enorme subjetividade no mundo, mas que ao mesmo tempo em que há subjetividade, existe uma objetividade. E essa objetividade existe ali independentemente do que a gente pensa, quer, deseja e assim por diante. Então vejam, essa é uma observação, quando Augusto Comte fala que o mundo não é uma série de textos, ele falou isso 150 anos atrás, não é? Isso tem uma implicação política e epistemológica direta para os dias de hoje. É notável isso, é notável. É notável tanto que Augusto Comte tenha dito isso, quanto tenha sido necessário dizê-lo 150 anos atrás. É realmente notável, chega a ser assustador isso. Bem, voltando aqui à teoria da linguagem, né? Como a linguagem é um conjunto dos meios disponíveis para nós externarmos aquilo que está dentro, não é? Vejam só, nós sempre pensamos antes de expressar as ideias ou as noções. Então, a linguagem falada ou a linguagem escrita, não é? E principalmente a linguagem escrita, não é? A linguagem é um instrumento poderoso para o pensamento. Por que é poderoso? Porque a linguagem confere precisão e clareza, né? Deixa ali muito claro, deixa muito nítido o que a gente está pensando. Bem, ao mesmo tempo, a linguagem, embora ela confira precisão e clareza ao pensamento, a linguagem em si não é necessária à reflexão. Nós pensamos antes de externar. Nós pensamos sem a linguagem. Isso também é necessário afirmar, porque há filósofos que dizem que se nós não conseguimos falar, se nós não conseguimos externar, nós não pensamos. Quer dizer que sem linguagem a gente não pensa. Augusto Comte diz, olha, não dá, isso é errado, a gente pensa mesmo sem linguagem. É claro que por causa da linguagem o nosso pensamento se desenvolve assustadoramente, muito. Mas mesmo sem a linguagem a gente pensa. Querem exemplo? Os animais, os cachorros, os gatos, os animais superiores, né, para simplificar, né, os animais pensam, evidentemente eles pensam, e eles têm ali a sua linguagem, né, uma linguagem muito rudimentar, né, não é uma linguagem silábica, não é uma linguagem... não é uma linguagem silábica, por assim dizer, alfabética, né? Mas eles falam e eles pensam, não é? Os octópodes, né? Os polvos, as lulas, também pensam, né? Esses moluscos pensam, eles têm os octópodes, né? Os polvos têm 8 tentáculos, em cada um dos tentáculos há um cérebro, e cada um dos cérebros processa informações, eles interagem ali com o ambiente, eles estão pensando com os tentáculos, eles pensam. Então, o pensamento ele é extremamente estimulado pela linguagem, mas o pensamento em si mesmo não requer a linguagem. Não é? Então vejam quantas observações centrais Augusto Comte faz. Enfim,
não é? E por que o pensamento acontece mesmo sem a linguagem? Porque existe a lógica dos sentimentos. Nós pensamos, nós entendemos o mundo e o primeiro instrumento, né, o primeiro elemento que permite a reflexão do mundo, não é, são os sentimentos, é a nossa interação com o ambiente, a nossa interação afetiva, é a lógica dos sentimentos. E há também a lógica das imagens, a gente entende o mundo olhando as coisas, não é? Todos nós já podemos dar exemplos, inúmeros exemplos de que a gente pensa, raciocina, concatena as ideias, muitas vezes, às vezes com frequência, né, na maior parte dos casos, não é? Muitas vezes nós pensamos usando imagens, nós precisamos ver desenhos, olhar, não é? Ou então a gente imagina imagens, desenhos, situações para organizar a reflexão. Tudo isso sem a linguagem. Então vamos lá, a gente pensa sem a linguagem. De novo, não é que a gente não possa, não é que a linguagem não seja poderosa, ela é. Mas antes da linguagem a gente pensa com os sentimentos e a gente pensa em seguida com as imagens. Augusto Conte criou, o Gabriel de Henrique pergunta, Augusto Conte criou um novo ramo de lógica? Existe alguma ligação com o movimento do positivismo lógico? São duas perguntas. Se Augusto Conte criou um novo ramo da lógica, sim. Existe alguma ligação com o positivismo lógico? Não. Quanto à pergunta se Augusto Conte criou um novo ramo da lógica, na verdade não é assim, é não. Augusto Conte não criou um novo ramo da lógica, porque a sua pergunta considera que a lógica é a lógica baseada na lógica aristotélica, com todo o desenvolvimento posterior, não é? Tem acho que é Newton Carneiro, né, que é um matemático aqui de Curitiba, desenvolveu a lógica paraconsistente, que na prática acaba negando a lógica aristotélica. Não é? Então essa expressão, um novo ramo da lógica, na verdade significa pega a lógica aristotélica e cria ali um novo ramo. Não, Augusto Conte não criou um novo ramo, ele criou uma nova árvore, na verdade ele criou uma nova floresta da lógica. Não é? Cada um dos raminhos da lógica aristotélica, da lógica paraconsistente, enfim, das outras lógicas, é que são raminhos ultra especializados na grande arquitetura intelectual proposta por Augusto Conte. Não é? Então, não é que Augusto Conte criou um novo ramo. As lógicas que há por aí é que são ramos da lógica de Augusto Conte. De novo, ramos ultra especializados. Sobre a ligação do positivismo kantiano, da lógica proposta por Augusto Conte com o positivismo lógico, isso não é rápido de responder não, Gabriel. Não é? O que eu posso dizer é que há pontos de contato, sem me desenvolver, porque não vai dar tempo de tratar disso tudo, né? Mas, enfim, há pontos de contato, né? Valorização da ciência, rejeição do misticismo, a rejeição do absolutismo próprio ao misticismo, né? Porque Augusto Conte valoriza algumas elaborações do misticismo, em particular na lógica afetiva, não é? Preocupação com a unidade da ciência, não é? Preocupação com a aplicação prática da ciência e assim por diante. Mas o positivismo lógico segue algumas sendas que se afastam radicalmente de Augusto Conte. Por exemplo, eles são reducionistas, não é? A unidade da ciência proposta pelo positivismo lógico é uma unidade reducionista, né? Então a sociologia se reduz a biologia, então a sociologia é uma forma de biologia, a biologia é uma forma de química, a química é uma forma de física e a física é uma forma de psicologia. Qual que é a base dessa psicologia? Fica no ar, é um negócio estranho, não é? E eles rejeitam totalmente as reflexões, as elaborações
da teologia e da metafísica, Augusto Comte rejeita a teologia e a metafísica no sentido metodológico. Augusto Comte rejeita o absolutismo e rejeita muitas das discussões da teologia e da metafísica. Mas Augusto Comte reconhece o papel histórico delas, reconhece que não tinha como não passar por elas, então tiveram validade, e reconhece que a teologia e a metafísica, apesar dos seus defeitos, desenvolveram atributos importantes no ser humano e resultaram em coisas importantes. Por exemplo, a arte, a Divina Comédia de Dante, a Capela Sistina, enfim, só dois exemplos elementares, né? Mas, enfim, não dá para explorar mais em detalhes as relações entre positivismo lógico, o Círculo de Viena, e o positivismo propriamente dito, né? E isso exigiria um curso totalmente à parte, né? Seria um conjunto de aulas só para isso. Ok? Mas, de qualquer maneira, eu reconheço que a teoria da linguagem, ela suscita esse tipo de dúvida que você manifestou. Suscita mesmo. Não é? Seria muito difícil não haver dúvidas como essa que você apresentou. Enfim, obrigado mesmo por essas questões. Bem, como eu comentei, Augusto Comte afirma que a linguagem e a religião se aproximam estreitamente mesmo, né? E a linguagem é uma instituição, acima de tudo, social, não é? É social, tanto no seu surgimento como no seu desenvolvimento. E a função da linguagem é, por definição, não vou dizer por essência, é claramente uma função social. A comunicação estabelece a sociabilidade, não é? É um dos instrumentos fundamentais da sociabilidade. Não é o instrumento, porque, enfim, as relações afetivas, as relações familiares, muitas vezes prescindem da linguagem. Mas a linguagem, enfim, facilita, esclarece, estimula e assim por diante, né? A linguagem e a religião ligam os indivíduos entre si. Então a linguagem tem um papel estreito com a religião, porque ela permite que os indivíduos se estruturem melhor internamente e que eles se liguem externamente. Então a linguagem permite que a religião se realize, né? O regrar e o religar, né? O reglé e o rallier. Né? A linguagem permite isso. Não é o único instrumento, mas é um instrumento poderoso para isso. Augusto Comte fala que no final do capítulo sobre a linguagem, que a linguagem tem um caráter sagrado. Não é sagrado aqui, não é no sentido dos hieróglifos. Hieróglifos é isso, né? São símbolos sagrados. Hieros é sagrado, grafos, sinais, símbolos, né? Não é no sentido dos símbolos sagrados, dos hieróglifos. É no sentido de que a linguagem, essa multimilenar elaboração humana que permite o ser humano se vincular, que estimula a vinculação humana, né? Estimula poderosamente a vinculação humana, é uma elaboração que demorou milhares de anos para se constituir, não é? E é um instrumento privilegiado para o relacionamento humano. Então, tem um caráter sagrado, né? É um instrumento que nós temos que tratar com grande cuidado, com carinho, não é? Não podemos maltratar a linguagem, não é? Não podemos maltratar a língua. Vamos conhecer a língua e vamos respeitá-la, não é? Augusto Comte observa que o caráter sagrado, eu justifiquei esse caráter sagrado da linguagem com base em questões instrumentais, né? Mas Augusto Comte fala, olha, a linguagem permite expressar os sentimentos altruístas e as concepções que definem a humanidade. Olhem só que motivos belos, que motivos nobres para cuidar, para tratar como sagrada a linguagem, porque ela que permite a expressão
do altruísmo, é ela que permite a constituição, a expressão da ideia da humanidade. É uma concepção, é uma justificativa realmente bela. Bela é uma palavra, é uma linguagem, né? Bem, Augusto Comte observa que os positivistas somos, em comparação com os teológicos e os metafísicos, os positivistas são os únicos que realmente reconhecem e valorizam a linguagem. Os metafísicos, os teológicos, negam a humanidade, atribuem a providência humana a entidades fictícias. Eles negam a humanidade, mas eles expressam isso, que é uma verdadeira blasfêmia, por meio de um instrumento elaborado pela humanidade. Então usam um instrumento da humanidade para rejeitar a humanidade. Não é? Já os revolucionários, não é? Os metafísicos, negam a historicidade humana, mas expressam essa outra blasfêmia por meio de um instrumento que todos nós herdamos do passado, do mais longínquo passado. Não é? Então, respeitar a linguagem significa respeitar a historicidade, né, o caráter coletivo da linguagem. Os metafísicos e os gramáticos, olhem que interessante, os gramáticos afirmam que as línguas são elaboradas, são criadas por indivíduos geniais, que tiveram lampejos, né, que brotou a linguagem das suas próprias cabeças. Mas as linguagens são elaborações coletivas, não é? Que aconteceram ao longo de milhares de anos, né? E que continua sendo desenvolvida, inclusive hoje. Não é? Marcelo Vale faz uma pergunta. Boa noite. Em quais obras Augusto Comte trata especificamente da religião? Marcelo, Augusto Comte trata da religião na fase religiosa dele. Então, no discurso sobre o conjunto do positivismo, no catecismo positivista, no sistema de política positiva, o título é Sistema de Política Positiva ou Tratado de Sociologia instituindo a religião da humanidade, no apelo aos conservadores, na síntese subjetiva e na correspondência. Não é tudo a partir de 1848, de 48 até a sua morte em 57, que é o grosso das obras de Augusto Comte. Em português temos apenas o apelo aos conservadores, o catecismo positivista e um pouquinho do discurso sobre o conjunto do positivismo. Ok? Seguindo, né, o caráter social da linguagem humana tem bases biológicas. Não é? Os animais superiores têm suas próprias linguagens. Eu tenho cachorro, meu cachorro fala comigo, né? É muito fácil perceber quando meu cachorro quer brincar comigo, ele late de um jeito diferente. Né? A entonação, a intensidade, a maneira, o olhar dele, né? Ele conversa comigo por meio dos sons e dos olhares dele, né? Da postura corporal. Então os animais superiores têm suas linguagens, não é? Têm suas linguagens. É interessante notar que as linguagens dos animais superiores, e com exceção do ser humano, né? Os animais superiores não desenvolveram tanto sua linguagem devido à ação decisiva do ser humano no planeta. O ser humano bloqueou o desenvolvimento da linguagem dos animais superiores. Augusto Comte desenvolve essa ideia a ponto de dizer que todos os animais superiores poderiam ter desenvolvido seus próprios seres superiores, suas próprias humanidades. Então seria a caninidade para os cachorros, a gatilidade para os gatos. Mas seriam seres superiores, seriam humanidades abortadas. Abortadas por quê? Por causa da ação decisiva do ser humano no planeta Terra, né? No nosso planeta. Não é? Augusto Comte também observa que embora o estudo da linguagem seja um estudo sociológico, embora esse estudo sociológico se baseie na biologia,
a ideia de humanidades abortadas leva a inverter a relação. Em vez de basearmos o estudo da linguagem sociológica na biologia, são as considerações biológicas da linguagem que têm que ser avaliadas à luz das considerações sociológicas. É um método subjetivo em ação. São as ciências superiores avaliando, reavaliando as teorias e os métodos das ciências inferiores. Não é? O Marcelo faz outra pergunta. Essa relação linguagem-religião é a mesma no sentido da filosofia de Wittgenstein? Eu não sei como é que Wittgenstein... O Marcelo pergunta, né? Eu não sei como é que Wittgenstein considera a religião. Certamente não é a concepção de linguagem de Wittgenstein, como eu comentei agora há pouco, né? Para Wittgenstein, o que a gente não fala não existe. Para Augusto Comte, isso é uma bobagem arrematada. Não é porque a gente não fala que a gente não pensa, não é porque a gente não exprime que a realidade não existe. Não é? Além disso, Wittgenstein tem outras concepções sobre a filosofia que, enfim, que limitam demais a ideia de filosofia. O problema é que aí, enfim, é como eu comentei ali para a questão que o Gabriel fez antes, né, sobre o positivismo lógico. Não dá tempo, né, de tratar dessas coisas. Para tratar disso eu teria que fazer um desvio muito grande em relação à exposição desta aula. Não é? Podemos conversar mais tarde, privadamente por e-mail, no Facebook, não tem dificuldade, mas agora, nesse momento, não dá para desenvolver essas questões. Ok? Vamos lá, então. Bem, a função básica da linguagem, como é externar o que está dentro, então a função básica da linguagem é transmitir os sentimentos. Transmitir os sentimentos. Não é? Então a linguagem tem um caráter artístico antes de mais nada. Não é? E os meios iniciais da linguagem, os meios iniciais são a mímica. Eu falo com as mãos, né? Vocês veem que minha mão está sempre se mexendo, né? A mímica é um instrumento básico da linguagem e da mesma maneira o som, não é? A gente se expressa pelo som. Você tem meu cachorro, né, que late, ele conversa comigo, conversa com os vizinhos, com os outros cães, latindo pelo som, não é? Bem, da mímica e do som derivam a pintura. E da pintura deriva aí a linguagem escrita. Da mímica deriva a pintura e daí a linguagem escrita, e do som deriva aí a escultura, da mímica também deriva a escultura, desculpem. Mas do som deriva também o canto. Então a linguagem tem mesmo um caráter diretamente artístico. Diretamente artístico. Entretanto, quanto mais a linguagem se desenvolve, quanto mais ela se especializa, quanto mais ela torna a expressão e a transmissão das ideias, quanto mais ela torna ela efetiva a transmissão das ideias e dos conceitos, mais o caráter artístico da linguagem vai se perdendo, vai se esmaecendo, por assim dizer. Ainda assim, em potência, por assim dizer, toda linguagem é artística, não é? Evidentemente. Não é? Quando Augusto Comte trata da linguagem, o desenvolvimento histórico e lógico da linguagem, a exposição que Augusto Comte faz, ele apresenta uma série de inversões lógicas, filosóficas e históricas, né? Ele vai invertendo algumas relações. Essas inversões acabam resultando no seguinte, que a arte principal é a poesia, não é? É a poesia, que é escrita. A poesia é extremamente raciocinada, é extremamente pensada, não é? E ela é
é a arte principal. Ela dá os parâmetros, dá os valores, dá a métrica, dá os sentimentos que todas as outras artes vão exprimir, vão desenvolver e exprimir. Se a poesia é a arte principal, a música é a primeira das artes especiais, não é? Bem, o caráter artístico da linguagem tem que se relacionar com a importância intelectual que a linguagem desenvolve ao longo do tempo. Então, o caráter artístico da linguagem tem que se relacionar com o caráter intelectual da linguagem. Aí nós entramos no que eu comentei antes, né? No que eu comentei inicialmente aqui sobre a teoria da linguagem. O ser humano tem à sua disposição, então, 3 tipos de linguagens. São 3 tipos de linguagens, na verdade, 3 tipos de lógicas. Não é? Como eu falei, a lógica dos sentimentos, a lógica das imagens e a lógica dos sinais. Dos sentimentos para os sinais, nós temos maior força, maior poder, maior vinculação, não é? No caso dos sentimentos, mas também menor precisão, menor concisão e menor capacidade de especialização conceitual. A lógica dos sentimentos é poderosíssima, mas ela é inespecífica. Inversamente, a lógica dos sinais, das palavras, dos símbolos, né? A lógica dos sinais. E aí é o que a gente chama vulgarmente de lógica, né? A lógica aristotélica, né? Toda essa tradição ocidental que começa 2.500 anos atrás. A lógica dos sinais é a mais poderosa para criar, desenvolver e refinar conceitos, né? Para esmiuçar a realidade, para vincular as ideias à realidade. Mas a capacidade vinculante, em particular a capacidade afetiva da lógica dos sinais é menor, não é? Então nós temos 2 sentimentos para os sinais, passando pelas imagens, nós temos então um instrumento poderosíssimo, mas inespecífico, por exemplo, por assim dizer, um instrumento poderoso mais rombudo, passando aí para um instrumento extremamente agudo, extremamente especializado, capaz e poderoso, mas pouco específico. Então nós teríamos ali um instrumento enorme e rombudo, e aqui embaixo nós teríamos um estilete, um bisturi, não é? Capaz de fazer análises bem detalhadas, com enorme precisão. Enfim, está claro então que cada uma dessas linguagens tem propriedades específicas e vejam, cada uma dessas linguagens tem que se relacionar com as outras, não é? Então Augusto Comte fala que nós temos, quando a gente usa a lógica dos sinais, nós temos também que usar a lógica das imagens e a lógica dos sentimentos. Na verdade, quando a gente usa a lógica dos sinais, nós estamos sempre usando a lógica dos sentimentos. A lógica dos sentimentos está lá atrás, guardadinha, né? Mas ela está oferecendo um foco, né, para indicar para onde que a gente vai analisar a realidade, para onde que a gente vai entender a realidade. Ela está sempre ali atrás, sempre nos orientando, não é? E, inversamente, quando a gente orienta a lógica dos sentimentos, nós temos que também empregar a lógica dos sinais para entendermos o que é aquilo que a gente está observando, procurando entender. Bem, quando a gente usa a lógica dos sinais, nós temos sempre em ação a lógica dos sentimentos, qual que é a consequência disso? Que nós sempre sentimos, os afetos estão sempre em ação, mesmo nas mais abstratas reflexões mentais. Nós sempre estamos amando quando estamos pensando, mesmo que nós não reconheçamos esse papel dos sentimentos. Bem, não por acaso Augusto Comte citava a bela frase de Vauvenargues, né, segundo a qual os grandes pensamentos vêm do coração.
É exatamente isso, não é? O coração, os sentimentos orientam a nossa observação, sempre, sempre, mesmo que de maneira bastante indireta, mesmo que de maneira indireta. O problema disso aí é que às vezes é tão indireto que não se percebe, mas sempre estão ali os sentimentos atrás. Bem, só para fazer uma observação, né, um pouco para concluir aqui a discussão sobre a teoria da linguagem, quando falam que o positivismo, que para o positivismo a ciência é neutra, que para o positivismo não existem valores no pensamento, na ciência, blá, 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 a teoria da lógica dos sentimentos ou da lógica positiva desmente cabalmente essa ideia de que para o positivismo não existem, que a ciência é neutra, toda essa lenga-lenga, né? Que, enfim, essa lenga-lenga, essa bobagem que repetem a torto e a direito, não é? A Vaida deu boa noite. Boa noite, Vaida. É muito bom tê-la aqui conosco. Bem, como eu comentei, né, a teoria a teoria da linguagem, ela é importante, né? Com a teoria da linguagem a gente conclui mais ou menos esses elementos fundamentais e preparatórios da estática social antes da parte mais propriamente política. A importância da teoria da linguagem é uma importância, por um certo lado, epistemológica, mas, por outro lado, porque ela é um dos elementos que constituem, que estruturam, que organizam as relações sociais. Não é a proximidade com a religião, sendo um instrumento privilegiado para a religião e sendo um instrumento privilegiado para a expressão, não é? Ou, por definição, sendo um instrumento da expressão humana, a linguagem é fundamental para qualquer relação social, não é? Mas apenas indiretamente a linguagem, ou a teoria da linguagem, tem consequências políticas, por assim dizer. Bem, eu gostaria de começar aqui a tratar da teoria da propriedade, mas não vai dar. Não vai dar, não é que não dê, mas é que eu começaria e teria que parar pela metade. E eu não quero parar pela metade, eu prefiro abordar cada um desses grandes tópicos, abordá-los totalmente em cada uma das sessões. Então eu não vou tratar da teoria da propriedade nesta sessão. Eu tratarei da teoria da propriedade na próxima sessão, na semana que vem, será dia 12 de abril, não é? Bem, antes de concluir, é necessário lembrarmos, não é? Eu começo aqui as sessões já no embalo para tratar da sessão propriamente dita do nosso pequeno curso. Mas é importante nós lembrarmos que hoje nós celebramos o falecimento de Clotilde de Vaux. No calendário de celebrações da Igreja Positivista do Brasil, hoje é a festa e a celebração de Clotilde. Então, não eu faço essa observação para lembrarmos, né, para fazermos, para rendermos graças, né, não é, em memória de Clotilde de Vaux, né, esposa subjetiva de Augusto Comte, cofundadora da religião da humanidade, não é? A humanidade, né, nas suas expressões artísticas, em particular nas pinturas e nas esculturas, a humanidade é uma mulher na faixa dos 30 anos, carregando em seu colo um bebê. É a mulher, a humanidade, carregando o futuro em seu colo. O semblante dessa mulher na faixa dos 30 anos tem o semblante de Clotilde de Vaux. Não é? É uma homenagem que os positivistas fizeram a partir de sugestões de Augusto Comte para a nossa cofundadora. É uma homenagem muito singela, não é? Mas
repleta de sentimentos e de respeito. Marcelo faz outra pergunta. Uma vez me disseram que é impossível existir uma religião ateia, ateia entre aspas. Eu disse que o positivismo é religião e ateu. Essa minha afirmação foi precisa? Poderia explicar, se possível? Bem, o positivismo é religião, mas não é ateu. Por que não é ateu? Porque o ateísmo nega a divindade. O ateísmo mantém-se no âmbito da teologia. Fica preocupado com a existência de Deus. Enquanto os teológicos afirmam que a divindade ou as divindades existem, embora sejam sempre incapazes de provar efetivamente a existência da divindade, não é? O ateu nega a divindade, mas negar a divindade é impossível. Você não tem como negar o que não existe, ou algo que, enfim, o ônus da prova compete a quem afirma, não a quem nega. Mas os ateus mantêm-se nesse âmbito de discussão, não é? O positivismo não é ateu. O positivismo seria, em certo sentido, agnóstico. Nós deixamos de lado a discussão da divindade. Ela é uma discussão que se provou completamente infrutífera em, sei lá, 50 mil anos de história da humanidade. É uma discussão que se provou infrutífera, é uma discussão irrelevante em face dos resultados da ciência, né, que é a busca das leis naturais, e é uma discussão imoral, considerando que mais importante que negar a divindade é afirmar o ser humano. E afirmar o ser humano é afirmar o caráter histórico e social do ser humano, e é também buscar a melhoria moral, prática e intelectual do ser humano. O ateísmo deixa tudo isso de lado. Né? Mantém-se numa discussão estéril, mantém-se ainda no âmbito da teologia. Como ele nega a teologia, ele se torna individualista, não é? Radicalmente individualista, não é? 95% dos ateus que eu conheço são individualistas. 95%. Raros são aqueles que têm que entendem o caráter social do ser humano. São raros, não é? Mesmo os marxistas negam a historicidade. Mesmo os marxistas mantêm-se na órbita ainda do individualismo. Bem, mantém-se como individualista, e as preocupações com o humanismo, né, com o humanismo de verdade, né, de melhoria das condições de vida do ser humano, com o desenvolvimento do ser humano, enfim, com o aperfeiçoamento do ser humano, ficam de lado. Então, o positivismo é religião? Sim. Não é? Eu tratei da teoria da religião na sessão número 3 aqui do curso, tem ali no histórico de vídeos, né? 3 ou na 4, enfim. Mas enfim, o positivismo é uma religião, mas não é ateia, é uma religião humanista, secular, nesse sentido, né? E humanista, baseada na ciência. O que é... Bem, já aproveitando aqui, por que é uma religião? Porque a religião, para Augusto Comte, é um sistema total, global, não é, que regula a existência do ser humano nos mais variados sentidos, né? Afetivos, práticos e intelectuais. E aí a religião, Augusto Comte adota a etimologia da palavra, a etimologia latina, o religar, é o ligar internamente, individualmente, e religar cada indivíduo aos demais, buscando a harmonia individual e coletiva. Essa harmonia se dá pela subordinação do egoísmo ao altruísmo, é o viver para outrem, não é? É uma religião. Não há divindade aí, ou por outra, não há sobrenaturalismo aí. É uma religião,
não é? O confucionismo é uma religião. Não há divindade no confucionismo, não é? Algumas versões do budismo também não têm divindade, e assim por diante. No vídeo 3 ou 4, eu apresentei, agora me fugiu a numeração, né? Eu apresentei inúmeros elementos da teoria da religião, mas se for para apresentar em poucas palavras, de maneira muito breve, seria isso. Ok? Bem, esta sessão vai se encerrar um pouco cedo, um pouco mais cedo que as... ali o Marcelo comenta, o budismo também é religião e não tem Deus ou deuses. É verdade, né? Embora ele tenha sobrenaturalismo em alguns momentos, nas versões mais místicas do budismo, né? Então depende muito da corrente budista específica, né? O budismo mais chinês é mais imanente, né? O budismo mais indiano tende mais ao misticismo, ao sobrenaturalismo. Mas enfim, né? Também não tem deuses, é uma religião. E o positivismo não é ateu, não é? Seria, em certo sentido, agnóstico, não é? Enfim, vamos lá. Eu vou terminar esta sessão mais cedo, né? Porque, como eu comentei, eu não gostaria de começar e parar pela metade. Na sessão da semana que vem, a gente aborda, então, a teoria da propriedade. E aí a gente começa a tratar mesmo dos temas mais políticos, né? Políticos não no sentido de polity, não somente de polity, como eu comentei no início desta sessão, mas no sentido de policies e de politics, não é? Que é, enfim, que é aí a gestão dos conflitos sociais. E aí, enfim, aí começa a pancadaria, né? Eu espero que tenham gostado, que tenham aproveitado. Como de hábito, estou sempre à disposição para conversar, para trocar ideias, para ouvir críticas, elogios são sempre bem-vindos, né? O Marcelo fez algumas questões bastante pertinentes, que exigem uma reflexão cuidadosa. Estou à disposição para a gente conversar depois, né, Marcelo? Da mesma maneira, o Gabriel fez questões muito próximas às questões do Marcelo. Estou à disposição, né, de ambos, ou de quem quer que seja, né, não apenas nos próximos dias, mas nos próximos anos, né, na medida das minhas forças, não é? E espero que tenham gostado. Aliás, não somente eu, como muitos outros positivistas, estamos aqui à disposição, né, sempre para conversar, tirar dúvidas, esclarecer e assim por diante. Ok? Então, o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim.